Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao primeiro trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Senhor Leandro Melnick, diretor-presidente; Senhor Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Senhor Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Agora, passarei a palavra ao Senhor Juliano. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do primeiro trimestre de 2025. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do trimestre no slide 3 da apresentação. No box do lado esquerdo do slide, na parte superior, trazemos os 130 milhões de reais em vendas líquidas do trimestre, totalmente de estoques, um crescimento de 55% em relação às vendas de estoques do trimestre passado. No box ao lado, destacamos os 282 milhões de reais em entregas no trimestre, dos quais 95% encontram-se comercializados. No box à esquerda da lâmina, na parte inferior, destacamos a geração de caixa operacional de 48 milhões de reais no trimestre, onde finalizamos com 352 milhões de reais em caixa. E no box ao lado, salientamos a redução de capital realizada no trimestre, no montante de 150 milhões de reais, pagos aos acionistas em 28 de março, e rendeu aos mesmos 22,5% sobre o valor da companhia. Passando ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do trimestre, demonstramos que não houve lançamentos no primeiro trimestre do ano. O trimestre foi inteiramente dedicado à venda de estoques e à preparação do Melnick Day, ocorrido no dia 5 de abril, e na preparação dos lançamentos que virão agora no segundo trimestre do ano. Vamos passar agora ao slide 5, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de estoque foi de 10%, e como não houve lançamentos, a VSO média do trimestre também fica nos mesmos 10%. Foram 130 milhões de reais em vendas líquidas, todas concentradas em estoques. Importante destacar
e foi o melhor trimestre de vendas de estoques dos últimos trimestres, inferior somente ao primeiro trimestre de 2024, onde ocorreu o Melnick Day do ano passado. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde aproximadamente 90% das vendas foram concentradas na unidade de incorporação, e o saldo dividido de forma equilibrada nas unidades open e urbanizadora. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano, 86% das unidades já estão comercializadas, tendo todo o ano pela frente para reduzir os 14% restantes. No próximo slide, de número 6, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde no primeiro trimestre do ano somaram 282 milhões de reais em VGVs entregues, praticamente metade do volume previsto para o ano. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 19 canteiros de obras ativos, sendo 12 na incorporadora, 6 na urbanizadora e 1 na Open de Minha Casa Minha Vida. Atualmente, são mais de 5 mil unidades em produção, que somam quase 1 milhão de metros quadrados. No sétimo slide, detalhamos as 4 entregas do trimestre, que em média encontram-se 95% comercializadas, praticamente não agregando mais estoques prontos à companhia. Destacamos a entrega do Art Country Club, empreendimento de alto padrão junto ao Porto Alegre Country Club, um grande sucesso de vendas, e também as entregas de 2 empreendimentos da Open, um em Canoas e outro em Porto Alegre. Na oitava lâmina, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. No gráfico à esquerda, podemos ver que atualmente temos 1,242 bilhões de reais em estoques, sendo que somente 30 milhões deles ficarão prontos esse ano. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 301 milhões de reais. Desses, somente 6 milhões encontram-se na urbanizadora. 125 milhões são residenciais, sendo 20 milhões deles locados, e o estoque mais antigo e menos líquido, dos comerciais, que inclui salas comerciais, lojas e hotéis, somam 171 milhões de reais, sendo que 68 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Já no box, da parte inferior da lâmina, observamos o duration do estoque da companhia, atualmente em 25 meses. Importante destacar que após o MED deste ano, realizado subsequentemente após o fechamento do trimestre, houve uma redução dos estoques da companhia, bem como na duration dos nossos estoques, os quais serão reportados no próximo trimestre. No próximo slide, de número 9, abordamos nosso Land Bank. No box da parte superior do slide, observamos que atualmente possuímos 4,8 bilhões de reais de VGV total, sendo 3,3 bilhões de reais, parte Melnick, distribuídos em 32 terrenos ou fases. Desses, cerca de 23% já encontram-se aprovados. No box na parte inferior da lâmina, à esquerda, demonstramos a composição do nosso Land Bank, onde aproximadamente metade encontra-se na incorporadora. Já no box ao lado, podemos verificar a variação do Land Bank no trimestre, onde acrescentamos 341 milhões de reais ao Land Bank da companhia. Passando ao slide 10, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida no trimestre foi de 225 milhões de reais. Já no gráfico à direita, temos o lucro bruto do trimestre de 51 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamentos à produção de 27,2%.
Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 13,4 milhões de reais no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 9,4%. Chegando ao slide 11, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de 2,5 milhões de reais, traduzido em um endividamento bruto de 349,7 milhões de reais, basicamente todo concentrado em financiamento da produção das obras em andamento, e um caixa total de 352,2 milhões de reais. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente 1,083 bilhões de reais e a nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre patrimônio líquido de 0,2%. No trimestre, tivemos uma geração de caixa operacional de 48 milhões de reais e queimamos cerca de 102 milhões de reais no ano. Cabe ressaltar que a queima de caixa no trimestre ocorreu pelo fato da redução de capital de 150 milhões de reais realizada no dia 28 de março. Passando ao slide número 12, mostramos nosso track record de distribuição de dividendos, onde desde a parceria com a Ivem, em 2008, até o nosso IPO, em 2020, temos uma média de 90% de payout. Após o ano do IPO, já distribuímos o equivalente a cerca de 27% do patrimônio líquido da companhia, e com aprovação na AGO de distribuir o saldo de lucro de 27,8 milhões de reais do ano passado, até o final de 2025, em data a ser definida pela administração, temos um payout de 100% no ano de 2024. Por fim, passando a nossa última lâmina da apresentação, de número 13, salientamos que em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2025, foi aprovada a distribuição de dividendos do valor de R$ 27.794.406,73, sendo que o valor será pago à vista até o dia 31 de dezembro de 2025. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar agora a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas. Bom dia. No primeiro trimestre de 2025, fizemos um importante movimento de redução de capital. O objetivo foi ajustar o tamanho do patrimônio da empresa com o volume operacional que estamos enxergando para os próximos meses, buscando melhorar a eficiência da rentabilidade da companhia. Nesse trimestre, priorizamos as vendas de estoque e preparamos com cuidado os lançamentos do ano, que vão iniciar no segundo trimestre. Esse movimento fez recair no primeiro trimestre as despesas comerciais de pré-lançamentos e do Melnick Day, enquanto as vendas respectivas deverão ocorrer de forma concentrada no segundo trimestre. Destaco que o Melnick Day teve uma performance muito positiva das vendas, o que vai contribuir para a continuidade das vendas de estoque dos produtos prontos e em construção. Apresentamos uma geração de caixa operacional importante, o que sustenta nossa política de ser uma empresa com alta solidez financeira e, portanto, com capacidade de distribuição de dividendos. Avançamos bastante na nossa área de parcerias. A Melnick Partners, com parcerias já anunciadas em Santa Catarina e em São Paulo, aonde enxergamos um canal importante para a diversificação de nossa atuação e incremento dos resultados. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas.
Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Elvis Credendio, BTG. Elvis, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, entender um pouquinho mais aí sobre o pipeline de lançamentos, né? Não teve lançamento agora no primeiro tri, mas eu queria entender como que vocês estão pensando e quais os projetos que de fato vocês estão pensando em lançar aí nos próximos trimestres e o que daria para pensar, né, em termos de volume no ano. Se dá para pensar algo parecido com o que foi o ano passado ou algum certo crescimento. E aí, um segundo tópico seria mais do lado de geração de caixa, né? O que vocês estão esperando aí de entregas ao longo desse ano, venda de estoque pronto, né, também ao longo do ano, e como isso deve repercutir aí na geração de caixa. É isso. Obrigado. Oi, Elvis, obrigado pela pergunta. Nós estamos analisando os lançamentos do ano, parecido com o volume do ano passado, né, em Porto Alegre. A gente priorizou esse primeiro trimestre num foco bastante relevante na venda de estoque, e isso andou bastante bem. Nós tivemos, né, uma questão de temporalidade, né, contábil, o aquecimento, a construção da pré-venda dos lançamentos do ano no primeiro trimestre, assim como o Melnick Day, que é um evento, né, importante para nós, e eles ocorrerão no início agora do segundo trimestre. Então, isso trouxe, né, quando a gente faz uma leitura parcial dos números do ano através do primeiro trimestre, uma concentração de despesas comerciais nesse primeiro tri, mas sem a contribuição das vendas, tanto do Melnick Day quanto dos lançamentos. Como o Melnick Day já ocorreu, a gente já tem uma visão clara, né, dos números, que foram bem positivas, o que vai ajudar e contribuir para a redução de estoque, tanto do estoque pronto, como dos empreendimentos em lançamento, que já estão muito bem vendidos. As nossas entregas vêm demonstrando isso, que a gente vem conseguindo entregar os empreendimentos com um patamar bem positivo de vendas. Então, o impacto, né, no próximo trimestre do Melnick Day vai deixar isso mais claro, assim como o início dos lançamentos. Ainda detalhando um pouco mais a questão dos lançamentos, que em termos de volume o planejamento é parecido com o ano passado, nós estamos na pré-venda, né, de alguns empreendimentos que serão lançados no segundo TRI, e elas estão bastante positivas, o que também está nos deixando animado aqui no mercado de Porto Alegre, porque nós tivemos o Melnick Day como um evento até que surpreendeu a nós mesmos pelo um volume positivo em relação ao planejamento, e esse aquecimento dos projetos que serão lançados também estão positivos. Como sempre, né, a gente analisa trimestre a trimestre o desempenho dos projetos para poder seguir o planejamento do ano, mas o planejamento é um volume parecido em Porto Alegre com o ano anterior. Um ponto que eu somo é a estratégia que a Melnick iniciou de parcerias, né, através de um processo muito bem sucedido nos últimos anos em Porto Alegre, executar ela fora, né, do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Nós estamos muito animados com essa estratégia, então nós vamos somar os nossos lançamentos em Porto Alegre com a participação nesses projetos, que são em parceria com outras incorporadoras, mas que já começam a ocorrer dentro desse ano. Então, nós teremos, né, o início desse processo, que eu acho que vai ser bastante positivo ao longo dos próximos anos, a atuação desses lançamentos através de parcerias com a nossa participação junto com outras incorporadoras. Em relação ao caixa, geração de caixa, né, o trimestre mostrou uma boa geração de caixa. A Melnick tem um planejamento de manter essa estratégia, né, de ser uma empresa leve em termos de estrutura financeira. Então, a gente também vê algo parecido com o ano passado, sendo uma empresa geradora de caixa, que nos permite tanto a política de distribuição de dividendos, quanto essa política que fizemos de parcerias em outros estados. A geração de caixa, né, nos traz, ainda mais no momento que a gente vive de juros alto, um conforto bem significativo. Obrigado. Ótimo, Leandro. Obrigado. Antes de prosseguir, gostaríamos de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila.
Nossa próxima pergunta vem da Melissa Rocha, investidora. É uma pergunta por escrito. Bom dia. Já ouvi o Leandro comentar algumas vezes como considera o ROI uma das métricas mais importantes para uma empresa. Considerando que o ROI da Melnick é ainda muito baixo, acredito que bem abaixo do que buscam, qual a estratégia que utilizarão para aumentá-lo? Qual o ROI consideram adequado para a empresa? Trabalham com a possibilidade de novas reduções de capital? Essas foram as perguntas da Melissa. Oi, Melissa, obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante, sim. Primeiro, conceitualmente, eu acredito muito que o foco de uma companhia tenha que ser gerar o maior ROI, a maior rentabilidade possível para a própria empresa e para os seus acionistas. E toda a estrutura de funcionamento da Melnick, ela tem esse objetivo. O nosso ROI ele não vem, né, chegando nos objetivos que a gente planejou, e ele tem agora uma construção de uma linha de crescimento que nós entendemos ser bastante possível e que ela começa a acontecer já esse ano. A gente tem um pouco do histórico para poder explicar uma parte da pergunta, né? O ano passado nós tivemos a enchente no Rio Grande do Sul, que nós perdemos praticamente um trimestre. Então, isso obviamente impactou na nossa rentabilidade do ano, que já estava planejada para um ramp-up de crescimento do ROI desde o nosso IPO. Isso traz também para a sequência do ano um incremento do andamento das obras que ficou paralisada por um período no ano passado, que também vai ajudar ao reconhecimento de resultado. Uma das estratégias que nós fizemos é exatamente a redução de capital, né, porque o nosso mercado não estava absorvendo um volume de vendas que nos levaria a um resultado positivo em termos de ROI, de ROI, e nós então fizemos esse ajuste que eu acho que foi bastante importante para exatamente construir nos próximos trimestres uma curva de crescimento da rentabilidade da companhia. A gente não enxerga uma continuidade nessa estratégia, ela é bastante pontual, ela foi muito refletida, a gente acha que a empresa está bem ajustada agora, a partir desse movimento feito, e nós temos, com a geração de caixa da empresa, pela estratégia que a gente faz, ser uma empresa desalavancada, uma empresa com uma solidez financeira importante, a condição de continuar essa política relevante que a Melnick vem entregando, distribuição de dividendos, e através de distribuição de dividendos a gente também tem como regular, né, o tamanho do nosso patrimônio e, consequentemente, o ROI. Outra situação que também deve impactar no aumento da rentabilidade é uma estratégia que a gente está bastante animado, eu respondi na última pergunta, que é essa estratégia de parcerias, que está se mostrando muito eficiente em Santa Catarina e também em São Paulo, e essa contribuição, né, desses lançamentos, dessas participações, vão ajudar o incremento do lucro e, consequentemente, né, levar o ROI para o patamar que a gente entende adequado. Obrigado. Continuando, nossa próxima pergunta vem do Juan Argenton XP. Juan, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço. São só duas perguntas que eu queria fazer aqui. A primeira é só, vocês poderiam dar um pouco de update no cenário de financiamento à produção, né? Queria entender como que vocês estão vendo esse cenário, se tem tido alguma dificuldade nesse tipo de funding e como vocês estão olhando especificamente para o cenário de funding a construção para frente. Minha segunda pergunta é um pouco mais sobre margem bruta, que vocês estão um pouco esperando de cenário de crescimento para frente e que a gente poderia talvez esperar um pouco de impacto de Melnick Day nessa linha. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Nós estamos, né, na questão do financiamento, a produção, num cenário, até vou chamar de confortável, frente, né, ao que acontece hoje no Brasil, com uma dificuldade cada vez maior de algumas companhias ter o acesso ao financiamento. Independente da questão
do custo hoje do financiamento, que acaba sendo bastante nivelado entre as empresas, a gente vem conseguindo ter uma tranquilidade muito grande com os nossos principais parceiros, né, de uma financiabilidade total aos nossos projetos, e um valor dentro do cenário atual, numa faixa de um custo bom dentro do nosso rating. O que ocorre? A Melnick tem uma situação bastante confortável, né, de estrutura de capital, de solidez financeira, e obviamente isso, nesse momento, ajuda bastante a manutenção, então, da tranquilidade de obtenção de financiamento à produção. Então, sobre esse aspecto, a gente, inclusive, vê um diferencial competitivo, né, porque na Praça de Porto Alegre, a dificuldade para captação de financiamento ela está bem significativa, como a gente não tem aqui, como tem em São Paulo, diversos players mais estruturados ou empresas maiores, a gente começa a perceber uma diminuição significativa de lançamento de outras empresas que acabam não tendo, não estão conseguindo, né, ter a tranquilidade de financiar a produção. Então, o fato da gente estar com essa situação bastante estruturada, num mercado local, acaba sendo um diferencial competitivo importante quando a gente olha para frente, a gente vê a diminuição significativa de lançamentos dos nossos concorrentes. Vou aqui a Juliano falar sobre a questão da margem bruta, tá? Apesar de ter o MEDEI, né, agora no segundo trimestre, tá? A gente não acredita que a margem bruta deva ser penalizada, porque a gente deve ter também os lançamentos, tá? Então, lógico, dependendo da quantidade de lançamentos, quanto mais lançamentos nós tivermos, um pouco mais ele segura essa questão da margem bruta, tá? E olhando para o ano, a gente acredita num pequeno crescimento, tá? Ela deve crescer um pouquinho, né? Então, de estável, digamos assim, para um pouquinho de crescimento no ano. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta, Francisco. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Ilvo da Silva, investidor. Pergunta via texto. Bom dia, a companhia tem alguma previsão de recompra de ações? Essa foi a pergunta do Ivo. Oi, Ivo, nós não temos hoje um programa, né, de recompra de ações e nem um planejamento disso em curto prazo. Nós estamos priorizando a condição da continuidade da política de distribuição de dividendos, né? A Melnick tem uma leitura que, nesse momento, onde a economia está com juros altos, a estabilidade de uma estrutura de solidez financeira é muito importante. Como a gente continua mantendo essa solidez financeira e numa geração de caixa importante para os nossos números, a gente pretende canalizar, numa visão de futuro, a continuidade da política de distribuição de dividendos, ao invés, né, de um novo programa de recompra. A nossa próxima pergunta vem do Tiago Diamante, investidor. Pergunta via texto. Todos os empreendimentos da urbanizadora no litoral tiveram grande sucesso, com vendas rápidas e um número baixo de estoque. Já o maior estoque, salvo engano, é de imóveis comerciais. Minha pergunta é: qual será a estratégia futura de vocês? O foco será em lançamentos de imóveis residenciais ou comerciais da incorporadora, da aquisição de imóveis para lançamento da urbanizadora ou imóveis open? Essa foi a pergunta do Tiago. Tiago, pergunta interessante, né? Tem questões, né, mais da operação. Primeiro, assim, o nosso estoque, ele estava concentrado realmente na parte comercial, e se a gente fizer uma análise mais profunda na empresa, os últimos entregas, elas são bem positivas. Todas as nossas obras em construção, elas têm tido uma performance ótima, onde ficou concentrado esse estoque pronto na parte mais comercial, sendo salas, lojas ou participações em alguns empreendimentos que nós temos com hotel. Então, nós focamos o primeiro trimestre, foi isso que nós divulgamos hoje, com uma atuação para baixar esse nível de estoque pronto, mais antigo, e o Melnick Day também teve esse mesmo foco e o desempenho foi bastante positivo. Então, nós tivemos um trimestre com o foco nesse estoque pronto, que estava mais concentrado nas questões comerciais.
Na parte de urbanização, os lançamentos vêm tendo um extraordinário desempenho, né? Já faz 2 anos que os lançamentos, não só no litoral, como em outras cidades de urbanização de loteamento, junto com a Arcádia, vêm sendo muito positivos. A gente vem crescendo o nosso land bank, é um land bank que mais de longo prazo, a formação, né, de projetos novos, então a gente deve manter um nível de lançamento parecido, mas o desempenho realmente está bem positivo nesse segmento, e a Melnick está trabalhando em vários segmentos exatamente para poder aproveitar melhor aonde, né, temos um melhor mercado. Em relação à aquisição de terrenos, nós estamos com um incremento da parte da área de baixa renda, né, o econômico, que é a nossa bandeira Open. Nós tivemos também um bom desempenho durante os últimos 4 anos. Nós fizemos alguns lançamentos para fazer o aprendizado na operação do econômico, que foram bem sucedidos. E agora a gente está entrando com um pouco mais de força nesse segmento, que está tendo um desempenho comercial muito bom. Provavelmente, no futuro, nas nossas próximas calls de resultados, nós vamos falar mais de Open, assim como vamos falar mais de parcerias, como eu já comentei, em outros estados, porque vamos trazer lançamentos ou atividade financeira mais relevante na empresa. Continuando, a nossa próxima pergunta vem do João Antônio Fernandes, analista Buyside AF. Poderiam falar um pouco sobre o custo administrativo do trimestre? Vimos despesas comerciais muito altas, como porcentagem da receita, em um trimestre com poucos lançamentos. Como essas despesas administrativas vão evoluir nos próximos trimestres? Foi a pergunta do João. Ô, João, importante aqui a pergunta, porque como a gente, né, analisa aqui os resultados trimestralmente, a vida de uma incorporadora ela é mais no longo prazo, ou até melhor colocando, numa análise mais ampla temporal, os números se comportam de uma forma mais estruturada. O que ocorreu nesse trimestre é que a gente teve despesas comerciais altas, porque nós fizemos o Melnick Day, já aqui bastante comentado, e tem as despesas, né, para estruturar esse evento. E alguns projetos, fizemos o pré-lançamento. O que significa o pré-lançamento? Stand de vendas, convenção, custo de marketing e as vendas desses 2 movimentos, o Melnick Day e os lançamentos, elas vão ocorrer no segundo trimestre, por uma questão, né, de temporalidade e de calendário. Então, quando a gente analisa de uma forma muito dividida o balanço por trimestre, a gente às vezes corre, né, o risco que aconteceu nesse trimestre de ter uma concentração das despesas num trimestre, no caso, primeiro trimestre do ano de 2025, de lançamentos e do Melnick Day, que vai ter as suas vendas sendo contabilizadas, transitando na contabilidade no segundo trimestre. Então, essa discrepância acontece pontualmente quando a gente analisa trimestre a trimestre. Quando a gente analisar o ano, essas questões vão se regularizando e as despesas comerciais, assim como tu comentaste, as administrativas, vão ficando nos números contábeis dentro do patamar que a gente busca, né, num patamar bastante saudável e competitivo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.